A gente está acostumado a ver heróis dentro de campo, né? Decidindo jogos, levantando taças. Mas essa história aqui é sobre um herói que decidiu agir fora das quatro linhas, num momento de crise. Vamos entender como o gesto de um atleta virou um símbolo de esperança e o que isso diz sobre solidariedade quando o desastre acontece. E tudo começa com essa imagem aqui. Um caminhão enviado pelo jogador do Flamengo, Danilo, partindo lá do Rio de Janeiro. Agora, dentro dele não tem só suprimentos, não. Tem uma mensagem muito poderosa de esperança para uma cidade que estava literalmente debaixo d'água. E a motivação, segundo o próprio jogador, não era para aparecer. Ele deixou bem claro nas redes sociais. O objetivo era esse, usar a influência dele para inspirar uma onda de solidariedade, sabe? Para mostrar que um gesto pode sim começar uma corrente do bem. Mas para a gente entender a importância desse gesto, a gente precisa mergulhar no contexto. Um contexto, infelizmente, devastador. Vamos ver o que aconteceu em Juiz de Fora. O cenário é Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A cidade foi atingida em cheio por chuvas torrenciais que deixaram um rastro de destruição, com inundações e uma crise humanitária gigantesca. E por trás de toda essa destruição, os números começam a contar a história real. E ela é muito dura. 62. 62 vidas perdidas. É pesado. Cada número desse é uma pessoa, uma família inteira em luto. 62 mortes confirmadas até aquela apuração, um dado que choca. E a angústia não parava por aí. Além das mortes confirmadas, tinha também esse outro número, 3. 3 pessoas que continuavam desaparecidas. Imagina o desespero das famílias, né? Esperando por qualquer notícia no meio daquele caos todo. Uma dor que não tem fim. E o tamanho do desastre ia muito além das fatalidades. A gente está falando de milhares de pessoas que perderam suas casas, que ficaram desabrigadas, e dezenas de deslizamentos de terra que simplesmente redesenharam a paisagem da cidade com destruição. Aí fica a pergunta, por que o Danilo, um jogador que atua lá no Rio de Janeiro, se envolveu tanto? A resposta está numa conexão muito, mas muito pessoal que ele tem com a região. Pois é, o Danilo é mineiro. Ele nasceu em Bicas, uma cidade que fica ali do lado, a só 40 quilômetros do epicentro da tragédia. Então, para ele, aquilo não era uma notícia distante no jornal. Estava acontecendo no quintal de casa. E essa conexão vai ainda mais fundo. A família da mãe dos filhos dele é de Juiz de Fora. Isso muda tudo, né? A tragédia deixa de ser uma questão regional e vira uma questão familiar. O impulso dele de ajudar fica ainda mais forte e compreensível. Ok? Agora que a gente entendeu a motivação, vamos voltar para a doação em si e ver como essa conexão pessoal se transformou numa ação de verdade, uma ação contínua e feita para inspirar. Porque não foi só um gesto isolado, sabe? Começou com doações de coisas essenciais, como comida para fazer quentinhas, material para purificar a água. Depois, evoluiu para o envio daquele caminhão. E o mais importante, o Danilo se comprometeu a continuar ajudando. É um esforço que continua. E o que tinha nessa remessa mais recente? Itens que parecem básicos, mas que numa emergência dessas valem ouro. Água potável e kits de higiene. São coisas que viram artigo de luxo quando se perde tudo. A atitude do Danilo é uma resposta fundamental para a crise. Mas, para a gente entender a raiz do problema, a gente precisa olhar para um quadro maior. Essa inundação não foi um evento aleatório, um raio em céu azul. Aconteceu numa cidade com um longo histórico de vulnerabilidade. E para entender isso melhor, a gente precisa conhecer o CEMADE. É o órgão oficial aqui no Brasil que monitora e alerta sobre desastres naturais. Os dados que a gente vai ver a seguir vêm dessa fonte, uma fonte oficial. E os dados do CEMADEM revelam um fato assim alarmante sobre Juiz de Fora que dá para resumir em uma única posição no ranking. 9ª. É isso mesmo, Juiz de Fora é a 9ª cidade do país com a maior população vivendo em áreas de alto risco para deslizamentos e enchentes. O que isso significa na prática? Que a vulnerabilidade da cidade não era um segredo para ninguém, era um fato documentado. A tragédia era previsível. E isso leva a gente para a reflexão final. A solidariedade como a do Danilo é fundamental na hora da resposta. Salva vidas. Mas, se uma crise é previsível, como os dados mostram que era, a grande pergunta que fica é, como a gente passa de só reagir para começar a prevenir? De quem é a responsabilidade de garantir que a próxima chuva forte não se transforme na próxima tragédia? É uma pergunta que fica no ar.